Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Meus irmãos, o pastor José Wellington, viu? É o milionário que anda com um carro de mais de R$ 1 milhão, viu? Faz um positivo pra ele, Aê! Abriu a boca e soltou uma, viu? É isso que você vai conferir agora aqui nesse conteúdo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus inscritos, eu amo vocês e lá vamos nós. Primeiro, vamos ver aqui a fala do pastor. Vamos ouvir aqui, eu e você. Já tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta. Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do tempo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus. Chegue lá quando você voltar da escola bíblica. Olha, compra lá uma lata de tinha bem que tá com calma agora, uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu pego um rolo assim, pincel, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus, devem ser pintados da cor mais clara possível. A iluminação seja melhor. E o som melhor, tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando pro vento. Pronto. Meus amados, vocês ouviram aí? Eu quero que o pastor aí, qualquer um, mostre na Bíblia que o diabo é preto. Onde está escrito que o diabo é preto. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, ok, não, isso é nada demais não, porque não é com você. Aí você vai dizer, nada demais, isso é besteira. Isso é besteira, isso não é nada demais não. A gente, eu sou cansado de ouvir essas gracinhas, essas piadinhas aí e tal. Que nem pastor fez em cima do altar com o rapaz, eu não estava ali vendo não, porque estava apagada a luz e você preto e tal, né? Não é? Tem gente que se magoa com isso. Tem gente que se magoa com isso. Onde está na palavra de Deus que o diabo é preto? A Bíblia diz que o diabo era um anjo de luz. A Bíblia diz que o diabo era preto? Não, né? Então teve pessoas que não gostou dessa fala dele. O pastor Carlos Eduardo, você sabe, né? O pastor Carlos Eduardo fez uma live e falou um bocado para ele, viu? Falou um bocado. E também Israel, lá do canal Fuxico Gospel, também fez um vídeo e falou as verdades para ele. E eu vou deixar essas duas, um corte do vídeo de Israel e um corte da fala do pastor Carlos Eduardo aqui para você acompanhar. Aí eu quero saber da sua opinião. Ô irmãozinho, o importante para mim não é a cor da parede. É o que está sendo pregado dentro da igreja. Está pregando a verdadeira palavra de Deus? Está sendo pregado o verdadeiro evangelho? Amém. Glória a Deus. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Eu sou preto. Eu não tenho coragem de fazer o que esse senhor fez. Sabe que fizeram estalta para ele, né? Fizeram estalta para ele. Se um católico faz um estalta para Maria, ela está em pecado. O católico está em pecado. E logo está em pecado, está adorando imagem. Mas eles podem fazer. Se um católico faz uma imagem de Jesus e coloca dentro de casa, está em pecado. Isso é pecado. Mas eles podem fazer. Viu? Esse camarada aí que apareceu aí com um carro de mais de R$ 1 milhão. Eu vou dizer aqui para você, eu sou preto. Eu sou preto. E caráter, cor não define caráter. Eu não tenho coragem de usar o nome de Deus para ganhar dinheiro, para enricar e comprar carro de mais de R$ 1 milhão, não. Com dinheiro de órfão e de viúva, não. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei se que ele fez. Ele apareceu aí com um carro de mais de R$ 1 milhão. Eu acho que é dele, né, mesmo? O salário dele, ele é bem sucedido, né, mesmo? Ele trabalha de quê?
Deve ter um grande emprego, tudinho, né? É isso aí ou não? Olhe, fique na paz de Deus e preste atenção aí no que o pastor Carlos Eduardo falou aí e no que Israel do canal Fuxico Gospel falou, viu? Amo vocês, Deus os abençoe e deixa aí a sua opinião no canal. Vá escrever a sua opinião. E eu quero saber da sua opinião em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Tem templo da Assembleia de Deus pintado parede preta. Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do templo. Bem, essa foi a fala do presidente da Confradesp, que já devia estar jubilado e aposentado porque não tem condições, né, de estar à frente do povo de Deus. Quando um pastor, presidente, chega a esse nível de besterol, dito por um pastor presidente de uma convenção estadual e que é presidente de honra da CGADB, com essa falácia de que sobre as igrejas de parede preta. Qual o problema das igrejas de parede preta? Bem, o problema não são as igrejas de parede preta. O problema são as igrejas de paredes claras que fazem tudo às escuras, que devem milhões e milhões e ninguém fica sabendo, né? Que usam o poder que tem, a força do ministério que tem, para colocar filho como deputado estadual, filho como deputado federal, para colocar filha como vereadora em São Paulo, e ainda ter a ousadia de dizer que eu disse, não queremos nada desse dinheiro de vocês, de verba nenhuma. A igreja está muito bem servida. Claro que a igreja está muito bem servida. Servida porque os irmãos, as ovelhas, são manipuladas. As ovelhas, elas trabalham sobre uma ditadura de Malaquias 3:10. Se você não ofertar, você é ladrão. Eu quero muito, mas espero muito que o pastor José Wellington e o presidente da convenção, o Wellington Júnior, sejam dignos, homens corretos, honestos, e venham aqui nas redes sociais explicar essa vergonha. Explicar essa vergonha. Porque isso não é fala de um pastor presidente. O capeta é preto? Desde quando o capeta é preto? Desde quando o capeta é preto? O capeta não é preto, mas às vezes veste paletó e gravata. Usa os altares da igreja, e o senhor esses dias recebeu aí, que é um grande corrupto, e ainda beijou a mão do senhor Kassab. É essa a liderança que a Igreja Assembleia de Deus do Belém tem? É essa a liderança que é presidente da Confradesp? É essa a liderança? São esses líderes que aceitam a suposta rendição do nobre prefeito de São Paulo, né? E aceitou Jesus aqui entre nós, graças a Deus, o prefeito do Belém. É verdade mesmo que vocês fazem isso? É verdade que o senhor, aos quase 90 e poucos anos, beijou a mão do Kassab? Afinal de contas, tem um busto do senhor no pátio da igreja do Belém, enquanto Êxodo 20, não sei se eu estou correto, deixa eu falar da Bíblia, que talvez eu tenha mais coerência. Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra. O senhor está envolvido no meio dessa coisa na terra que ele está falando, tá? Nas águas debaixo da terra. Ah, não pode fazer uma imagem de escultura? Não pode. Não pode. Mas o senhor tem uma imagem aí, né? Feita. E aí, pastor Wellington Júnior? O senhor que esse dia está falando que a Assembleia de Deus é a igreja do reteté, mas não é dos pretos? Quantos membros da diretoria da Convenção Geral das Assembleias de Deus pretos fazem parte?
Ou não pode fazer parte porque o capeta é preto? Quantos membros da convenção da Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, quantos da convenção são pretos, que fazem parte, são pretos? Será que o pastor Wellington Júnior, presidente da convenção, da Magna Convenção, não vai se manifestar? Será que não? Será que o que foi dito... Hein? Preto é o capeta. E aí o mais bonito são os analfabetos que estão embaixo dando glória a Deus. É estranho porque Salomão disse, é bom achar o que Salomão disse, né? É bom achar o que Salomão disse. E aí a briga é por causa das igrejas pretas, porque a Assembleia de Deus, eles querem ter o monopólio do evangelho, tá? Eu não estou falando porque não sou da Assembleia, eu sou da Assembleia, tá? Criado lá, pastoreado pelo nobre pastor, fui pastoreado pelo nobre pastor Aristóteles, fui pastoreado pelo nobre pastor Paulo dos Santos, pelo pastor Hermes Mendes Barros, depois Paulo dos Santos de novo, e também pelo pastor Antônio Luiz Celari. E eu nunca ouvi da boca desses homens esse tipo de argumento, que o preto é o capeta. Será que o senhor é racista? Será que o senhor tem algum preconceito? Por que o senhor não disse que branco é o Satanás? Por que será? Qual o problema das igrejas de parede preta? Diz o tal do salmista, no Salmo 18, que Deus fez das trevas o seu lugar secreto. A sua tenda ao redor deles eram águas escuras e nuvens espessas dos céus. No Antigo Testamento, a arca estava no Santíssimo, onde Deus recusou que tivesse janela ou alguma claridade. Era somente a arca dentro do Santíssimo e não havia luz nenhuma. De onde que surgem essas ideias patéticas, racistas desses homens? Inclusive, o pastor Zé Wellington não deveria ter nenhum racismo porque ele é nordestino. E nordestinos sofrem muito racismo, preconceito, sofrem muito preconceito, né? Mas o que dizer dessa fala? Será que eu marquei ele aqui, pastor Wellington Júnior, pastor Zé Wellington, esperando que eles se manifestem, né? Os donos das Assembleias de Deus, da Convenção Geral e da CGDB e da Contradesp deveriam se preocupar com os inúmeros cheques que voltam, com a dívida bilionária que tem em Belém, dita aí pelos quatro cantos, por canais que investigam essas coisas e que gostam de falar e que trazem verdade sobre isso. Por que será? Senhores, não se iludam, a Assembleia de Deus virou uma empresa onde tem os seus donos e os seus herdeiros. Nós estamos lá porque servimos a Jesus, mas somos tratados para eles como gados. E eles são os fazendeiros. Sim, eles são os fazendeiros. Tá? E se você tiver coragem, você compartilha esse vídeo. Você acha que eu faço alguma média com esse tipo de gente? Eu não me assento à mesa com esse tipo de gente. Eu não aplaudo esse tipo de gente. Porque igual eles, são os que compactuam das coisas que eles fazem. São racistas iguais, incompetentes iguais. Ah, mas ele falou ali no momento. Então, ele já passou do momento dele. Ele já deveria ter entregado o cajado, porque ele não tem condições psicológicas e saúde mental para estar na frente da igreja. Para falar tamanha besteira. Mas os senhores aplaudem, porque a Assembleia de Deus virou como um Vaticano. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, mais tempo você fica ocupar o cargo, estar. A igreja não cresce mais, a igreja incha. Sabe por que a igreja incha? É porque nós não temos novos pastores, líderes espirituais, por causa desses daí, que estão aí se perpetuando no poder e fazendo do poder algo para a família deles.
Esses homens não são dignos de falar dos políticos do Brasil, porque são iguais. Eles se vendem tanto quanto eles vendem a igreja que não foi comprada por eles. Eles se vendem ao sistema. É capaz de amanhã vocês verem essa gente aplaudirem o Lula. Porque eles já estão recebendo até o Kassab, beijo na mão. O Kassab, santo homem de Deus. Pastor Zé Wellington, que vergonha. O senhor, né, que está na história da Igreja Assembleia de Deus, beijando a mão do Kassab. Que nível que o senhor chegou. Agora o senhor faz um vídeo dizendo que preto é o capeta. O capeta tem cor? Ou a Bíblia diz que eles são espíritos desencarnados? Mas a teologia, para ofender e ferir as igrejas de Parede Preta, que assustam a Assembleia de Deus, porque crescem de maneira assustadora, e eles crescem mesmo, eles amam os irmãos, e eu falo porque eu prego lá. Eles não fazem os irmãos passar vergonha, na ceia levando campanha do quilo. Só os assembleianos medíocres fazem isso. Pastores medíocres agem assim, e é o que vocês são. Vocês são medíocres. Você acha que algum pastor, algum pregador vai falar aqui? Não, os pregadores são falsos. Os itinerantes são falsos e hipócritas. Nenhum deles vai se manifestar. Você acha que o Renan Lopes, que é um pregador preto, vai se manifestar aqui? Claro que não. Esses dias estava lá beijando a mão do Zé Wellington. É uma honra estar com o senhor. Eu sirvo ao Belém. Eu sirvo a Jesus e não ao Belém. Eu sirvo a Jesus e não ao presidente da minha igreja. Pelo presidente da minha igreja, que preside a minha igreja, eu tenho respeito por ele. Mas eu não sirvo. Eu não estou lá para aplaudir as besteiras ditas por ele, caso um dia ele diga. Gente, esse vídeo viralizou e a gente vai assistir ele na íntegra, porque não faz sentido a gente fazer um comentário apenas em cima de 5 segundos de fala. A gente vai assistir o vídeo completo e eu faço já um comentário a respeito do que disse o pastor José Wellington. Vamos ver? Sabe que já tem templo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do templo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus. Chegue lá quando você voltar da escola bíblica. Olha, compra lá uma lata de tinha bem que tá com cal agora, uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu pego um rolo assim, especial, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus, devem ser pintados da cor mais clara possível. A iluminação seja melhor. E o som melhor. Tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando por vento. Esse foi o trecho que viralizou, então a gente vai fazer um comentário em cima disso aqui. É claro que o foco central do que ele está falando aqui com toda essa empolgação é a respeito da igreja de Parede Preta. Eu não poderia ser injusto e não tocar nesse assunto aqui, falar apenas a questão que envolve o capeta ser preto, tá? Então, para ficar sendo justo, vamos fazer um comentário sobre a igreja da Parede Preta. Não é de hoje, não é de agora, que existe esse preconceito com igrejas da Parede Preta, e eu também concordo em certo ponto, quando fala sobre a igreja da Parede Preta, no sentido de que é um ambiente preparado para emocionar, para mexer com o seu emocional, né? Você tem um ambiente escuro, você tem uma música numa frequência certa, isso faz com que você esteja muito mais receptivo a receber a sugestão que vem do palco. Era altar, era púlpito, agora é palco. E eu tenho, sim, dificuldades em alguns momentos em entender isso e até em aceitar. Agora, eu não discordo que ali, por ser de Parede Preta, de ter uma frequência musical ou o que quer que seja uma igreja. É um outro padrão, até arquitetônico, enfim, de ambientação. É claro que é um outro padrão, principalmente se você tem origem assembleana, né? Que você está acostumado com aqueles templos. E eu falo templos, mas é mais talvez em capitais, templos centrais. As igrejas
no interior são muito simples. Tem uma estrutura arquitetônica padrão, isso é verdade, mas são muito simples por dentro, né? Não tem grandes coisas. São congregações, aí as igrejas de parede preta já se chamam de filiais, né? São congregações, são igrejas menores, mas não tem aquela grande estrutura que você tem, por exemplo, em templos centrais, que obviamente não são pretos na Assembleia de Deus. O pastor José Wellington aqui está falando para pastores, portanto é uma EBO, né? Portanto é para pastores. É uma escola bíblica de obreiros de São Paulo, reuniu ali milhares e milhares e milhares de pastores para ouvir quais são as diretrizes, o que a igreja tem para passar para esses pastores, e essa é uma das orientações. Olha, vamos manter o nosso padrão de arquitetura, né? Aí ele vai fazer uma crítica à igreja da parede preta, mas eu entendo que na realidade o objetivo da Assembleia de Deus, e é importante, e até defendo isso, é preservar um modelo padrão. Não dá para você ter na cidade o templo central mantendo a estrutura da Igreja Assembleia de Deus e você ter algumas filiais, até a própria sede, não sei, sem seguir esse padrão, né? Se você não cuidar, daqui a pouco tá todo mundo com parede preta também. Por quê? Porque as paredes pretas estão atraindo, principalmente os jovens, né? As paredes pretas já atraem. Se tem a igreja, por exemplo, olha que interessante, já vou voltar para o assunto. Se tem a igreja IPDA, o Regenere, né? Parede preta, estrutura fenomenal, uma parede preta. Por que eu estou falando de IPDA? É uma das igrejas pentecostais mais rígidas do país, ainda hoje, muito severa, mas já aderiu a isso. Então, se a Assembleia de Deus não cuidar, daqui a pouco sai. Mas precisaria falar isso que eu acabei de falar, em relação a preservar a arquitetura, o modelo estrutural dos prédios. Precisava falar que preto é o capeta? Por que isso? Por que essa referência? Por que essa comparação? Eu preciso dizer por quê? Não preciso, você sabe por quê. Porque existe uma coisa que vão dizer aqui agora, que é mimimi, mas é uma coisa chamada racismo estrutural. O racismo estrutural, eu vejo ele se manifestar muito mais nas igrejas do que em qualquer outro lugar. Nas igrejas, ele se manifesta todos os dias. Quase que todos os dias você tem alguém reclamando de que foi alvo de racismo, seja porque é o cabelo negro, é aquele cabelo de negro, né, cabelo black, o cabelo de alguma forma grande para cima, volumoso, alguém vai lá e diz, não, meu filho, melhor isso aí, diminui esse cabelo, tá muito grande, tá muito alto. Coisa simples. Não é por nada não, tá? É só porque tá atrapalhando aqui. É só para diminuir o volume. Tem sempre alguém. Sabe, semana passada, eu vou já mostrar para você esse vídeo aqui. Semana passada, a cantora Jéssica Augusto denunciou, e eu vou mostrar esse vídeo aqui agora para vocês, uma situação que aconteceu com o ministro de louvor durante um culto. O camarada, a igreja parede preta, um ambiente escuro, né? Você sabe que a igreja de parede preta geralmente apaga a luz, tem pouca luz durante o culto. O cara, que é secretário da cidade de Osasco, disse, cadê você? Eu não vi você não. Ah, também negro? Como é que eu ia ver? Cara preto, como é que eu vou ver? Ele quem disse isso. Isso é brincadeira, né? Foi só uma brincadeira de alguém que gosta muito de você. Veja o que disse a Jéssica Augusto em relação a essa situação, o depoimento que ela trouxe pra gente. E depois a gente vê a fala do secretário que disse essa fala completamente infeliz. Nós não podemos deixar passar o que aconteceu ontem. É preto, mas não tem que falar que preto não dá pra ver no escuro. É preto, mas é com carinho. Não, obrigada, a gente não quer esse carinho. A gente não quer esse tipo de palavras. Então, isso precisa acabar agora. Seja na sua igreja, seja na minha igreja, em qualquer lugar. Isso não se fala. Isso foi uma coisa que aconteceu com o ministro de louvor. Imagina se fosse um membro do coral. Não, a gente nunca tinha ido nessa igreja. Não, nós não somos amigos de ninguém da igreja. Então, isso não se fala. E ainda que a gente fosse, isso não se fala. Então, nós queremos uma retratação, nós queremos sim uma postura, porque o governo de Osasco não pode ter alguém representando falando essas coisas. É isso, tchau. E antes que você ache que eu estou brava, não estou brava. Eu estou chocada. Eu estou em um estado de... eu não acredito.
que isso aconteceu de novo. Na hora a gente fica sem reação, mas depois quando a gente para pra pensar, como isso nos choca. Que isso nunca mais aconteça, em nenhum lugar. Agora a gente vai ver a fala do secretário, que também é evangélico, parece-me que também é até pastor. E aí ele, né, vai fazer aquela meia-culpa, aquela coisa toda. E ontem eu vi um comentário totalmente racista. Eu reconheço que eu falho. Porque a gente trabalha tanto, discute tanto, e quem discute e quem conversa tanto cai também no erro. E isso não pode acontecer, ponto. Não estou aqui para falar que existe algo na minha mente ou que está encortinado na minha essência ou na minha construção como ser humano porque sou branco. Não, eu estou aqui para dizer, foi uma fala racista e isso vai servir para mim, com todo nascimento, eu tenho família, sou pastor e tenho um filho gay. Então discuto essa pauta quase todos os dias em casa. Aí eu acompanhei o Gui na matéria, eu falei assim, tá no pastor Gui, tá no escuro, eu falei assim, negão, no escuro não te vi, tipo uma câmera no texto. Gui, então te pedir perdão. Negão, no escuro, não te vi. Brincadeira, né, irmão? Nada demais, né? Assim como o pastor José Wellington falar que o capeta é que é preto. Nada demais, irmão, né? Eu tenho certeza que tem muita gente nos comentários dizendo, isso é mimimi, estão querendo pegar pesado com um senhor de idade. Não tem nada a ver, ele tava falando sobre a igreja da parede preta. Sim, eu já falei aqui sobre a igreja da parede preta, que inclusive eu acho um preconceito com as outras igrejas também. Não preconceito, obviamente, racial. Mas o que tem a ver a igreja da parede preta? Deixa a igreja da parede preta pra lá, irmão. A sua é preta, a parede? Não. Então pronto, ignora qual seja, né? E viva a sua igreja. Mas não. Ele vai lá e diz, preto é o capeta. Jesus é branco, Jesus é luz. Como eu disse, nada que justifica pautado na palavra, porque não existe nenhuma referência disso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo contrelar, arrancando até o último centavo. Mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz
se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges, mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar.